Olha, chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Nossa gratidão ao Rubens aqui da TV Grandourados com a sua equipe e também nossa gratidão à TV Com Brasil pela transmissão desse programa, o programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje nós queremos convidar você para conhecer a nossa capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Campo Grande é uma linda capital aqui do nosso centro-oeste brasileiro, a capital do estado do Mato Grosso do Sul, com a sua grande estrutura, com suas atrações na área de passeios, culinárias, shoppings, o Aquário do Pantanal, que é maravilhoso lá para você conhecer, e essa bela estrutura da nossa capital do estado do Mato Grosso do Sul, a capital Campo Grande, tá bom? Fica aí o convite para você e a sua família colocar no seu roteiro, conhecer este belo estado aqui do centro-oeste brasileiro, um estado próspero da nossa confederação brasileira, do nosso grande país, o nosso grande Brasil. Hoje também o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai levar até você uma mensagem da Palavra de Deus, e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre uma carta importante do Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Efésios. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai trazer a você um texto maravilhoso da carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 2, os versículos 11 a 14, nós lemos assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse texto nos chama a atenção por algumas razões. Paulo, quando nós lemos as viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós vemos lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, as viagens missionárias do capítulo 13 até o final do livro, nós vamos ver Paulo passando pela cidade de Éfeso, na sua segunda viagem missionária, e depois parando ali um tempo na sua terceira viagem missionária e fazendo de Éfeso uma base missionária para a evangelização de toda a Ásia Menor. Esse foi um tempo das viagens missionárias do apóstolo Paulo e dos seus companheiros de viagem. E Efésios é exatamente uma carta agora endereçada a essa cidade, lá em Éfeso, uma cidade importante para a igreja no primeiro século da era cristã, porque a igreja que primeiro estava em Jerusalém, depois ela desloca sua base missionária para a cidade de Antioquia.
É de Antioquia que Paulo sai para as suas viagens missionárias e depois ela desloca novamente para a cidade de Éfeso, onde uma base missionária é organizada para alcançar toda a região da Ásia Menor. E é nesta região da Ásia Menor que depois o apóstolo João vai escrever suas 7 cartas das igrejas do Apocalipse, exatamente a esta região da Ásia Menor, e Éfeso é uma dessas 7 igrejas que o apóstolo João endereça ali o livro de Apocalipse. Então Éfeso é uma base missionária importante desse período das missões apostólicas, e longe de Jerusalém, lá na região de Éfeso, na cidade de Éfeso, na região da Ásia Menor. Quando a gente estuda Éfeso, ela tem uma importância grande, tanto no mundo econômico, quanto no mundo cultural desta era antiga, do primeiro século da era cristã. Éfeso era uma cidade importante, era uma cidade onde a cultura greco-romana era muito forte. Ali também tinha um templo da deusa Diana, onde as pessoas iam para um centro de adoração, aquela imagem ali do paganismo, da deusa Diana. Era também, fazia de Éfeso uma cidade, um centro religioso e de muita peregrinação, muito comércio. O comércio em Éfeso era fortalecido e circulava também em torno desta deusa Diana, vender nichos e etc. Imagens dessa deusa que espalhava por toda a região. E ali Paulo faz uma base missionária. E nesta base missionária, o evangelho é proclamado em toda a região da Ásia Menor, e missionários são enviados e treinados para espalhar o evangelho em toda a região da Ásia Menor, e assim se fez. De forma que o próprio Epáfras, que vai plantar a igreja em Colossos, treinado ali na região de Éfeso, é um modelo, um exemplo de como que missionários espalharam por toda aquela região, levando a mensagem da palavra de Deus. E Paulo tem uma importância fundamental no treinamento destes missionários na região da Ásia Menor. Até hoje, quando nós pegamos a estrutura missionária de uma igreja, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem muitos campos missionários no Brasil e também fora do Brasil, em 40 países diferentes. Hoje nós temos missionários da nossa igreja levando a palavra de Deus, proclamando o evangelho. Um dia o Brasil foi evangelizado pelos missionários norte-americanos. Agora é o Brasil que envia missionários para diversas partes do mundo. Por exemplo, lá na África temos uma base missionária, lá na cidade, em Angola, onde pega toda aquela região da África. Então tem uma base missionária ali, de onde administra todos os campos missionários daquela região. É o caso de Éfeso lá no primeiro século, e é um modelo bíblico que a igreja apenas segue, né? Então a importância desta cidade dentro desse contexto missionário do primeiro século. E mais tarde Paulo escreve uma carta para esta igreja. Ele já tinha exortado os presbíteros desta igreja num encontro que ele tem com eles, registrado em Atos 20, na cidade de Mileto, onde ele encontra os presbíteros, exorta os presbíteros: olha, depois da minha partida, vocês fiquem atentos, que hão de penetrar entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, vão tentar ensinar falsas doutrinas, vão tentar deturpar o evangelho, e vocês precisam de ser um guardião ou guardiões desta mensagem do evangelho. Nós não somos apenas pastores para proclamar o evangelho, nós também precisamos ser guardiões
desta mensagem do Evangelho. Todas as vezes que esta mensagem é deturpada, nós temos o dever de erguer a nossa voz, resistir ao falso ensino, resistir ao falso profeta. E isto ficou tão impregnado no coração da liderança dos presbíteros lá da igreja de Éfeso, que lá em Apocalipse, quando João escreve a carta a esta igreja, que lamenta que eles haviam afastado do primeiro amor, mas por outro lado elogia a liderança dessa igreja, fala assim, que não pode suportar homens maus, que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Olha só, naquela época já tinha gente se autodenominando apóstolo e não são, porque os apóstolos de Cristo foram 12, mas Paulo, o apóstolo aos gentios, nascido fora de tempo. Então, depois encerrou o colegiado apostólico, mas tinha gente lá na cidade de Éfeso tentando passar por apóstolos, e não eram. E o texto ainda vai dizer lá assim, e os acharam mentirosos, né? Então, esse dever de guardar a mensagem bíblica, as doutrinas, o Evangelho, sempre foi um dever também da igreja, não só da proclamação do Evangelho, mas um guardião dessa mensagem pura e simples do Evangelho, de que Jesus morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia para nos garantir a vida eterna, uma salvação completa. Não é uma salvação que nós temos que ficar completando, como às vezes é pregado por aí. Então, o Evangelho, ele não é só para ser proclamado, ele também precisa de ser guardada. Esta mensagem do Evangelho precisa ser protegida, e ela é protegida aqui na Palavra de Deus, nas sãs doutrinas. Então, nesta carta, Paulo, descrevendo agora e mandando uma carta à igreja de Éfeso, é uma das cartas que ele escreve da prisão. Então ele fala assim, portanto, lembrai-vos, outrora, vocês que são chamados incircuncisão, por aqueles que se dizem circuncisos na carne. Olha, já tinha uma deturpação do Evangelho ali. Pessoas tentando reproduzir dentro da igreja cristã os ritos do judaísmo, como se tivesse algum valor hoje para a igreja cristã, e não tem. Então, até hoje, essa tendência de enfiar dentro da igreja elementos do judaísmo, como se fosse um complemento ao Evangelho, continua acontecendo nos nossos tempos também. Quantos aí é a Arca de Noé, é o óleo da unção lá do Arão, é tanta coisa, né, tabernáculo e tantas coisas que ficam tentando rebuscar do judaísmo, trazer o cajado de Moisés e tantas outras coisas, que não tem mais sentido. Mas desde aquela época tinha pessoas fazendo isso, tentando deturpar o Evangelho com esses ensinamentos judaizantes e querendo impor sobre a consciência cristã ritos do judaísmo. Então, Paulo está escrevendo esta carta e dizendo, olha, estas coisas, a nossa circuncisão hoje é o novo nascimento, é a circuncisão do coração. Agora, quando a pessoa recebe o Evangelho, crê em Cristo como Salvador, é batizado pelo Espírito Santo, nasce de novo, é a circuncisão do coração. Não na carne, mas no coração. Ou seja, uma operação sobrenatural do Espírito Santo no coração daquele que agora se torna uma nova criatura em Cristo. Mas não é mais aquela circuncisão do Antigo Testamento, mas uma rendição a Cristo pela fé. Então Paulo vai explicar isto aqui nesta carta aos Efésios para os irmãos, e como que Deus pega judeus e gentios e apresenta um mesmo Evangelho em Cristo para a salvação tanto de um quanto de outro, e unir também judeus e gentios, que não é uma união assim tão fácil. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos a continuar este programa. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival
e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Gran Dourados e pela TV Com Brasil. Nossa gratidão pela sua audiência. Hoje eu quero deixar aqui um abraço também aos nossos telespectadores lá do estado do Goiás e também do estado de Minas Gerais. Nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Com Brasil, neste programa, o programa Mato Grosso do Sul em Foco, tá bom? Deus abençoe sua vida e a sua família. Nós estamos falando aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, quando Paulo vai explicar a graça do Evangelho e como que Deus formou a sua igreja a partir da morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição do túmulo. Jesus vive e reina hoje e reinará eternamente. Ele reina pelos séculos dos séculos, toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Paulo então está explicando agora como que Deus formou a sua igreja. E falando para os efésios, ele diz assim, eles eram gentios, então ele diz assim, naquele tempo, antes de conhecerem o Evangelho, estáveis sem Cristo. Olha que situação que Paulo descreve aqui. Esses efésios, antes do Evangelho chegar até eles e eles crerem em Cristo como seu Salvador, então Paulo fala, naquele tempo, no tempo da ignorância, eles estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, ou seja, fora da aliança do povo de Deus, estranho às alianças da promessa, eles não conheciam o pacto da redenção, não conheciam a aliança que Deus havia feito para a salvação, inclusive dos gentios, dos gentios. Então, fora da comunidade de Israel, estranho às alianças, porque se não estava na comunidade de Israel, estava estranho às alianças da promessa, ou seja, não conhecia nada desse projeto de Deus, que é o Evangelho para a salvação dos povos, não tendo esperança, porque a esperança é um elemento da fé cristã, é um elemento que traduz ao nosso coração não uma ilusão, mas uma expectativa real, porque Cristo morreu para nos salvar e ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Então não é uma esperança ilusória, é uma esperança real, é uma esperança concreta, é só uma questão de tempo para que ela seja plenamente efetivada. E ele complementa aqui dizendo, sem Deus no mundo. Olha que situação miserável descrita aqui, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Embora essa seja a situação de muita gente fora do Evangelho, é a mesma situação. Se você não está em Cristo, você é estranho às promessas, à aliança, sem Cristo, sem esperança, e caminha como aqueles que caminham sem o temor de Deus no coração. Por isso fala, sem Deus no mundo. Mas agora Paulo mostra, o Evangelho chegou até vós, e olha que o divisor de águas aqui é o Evangelho. Mas agora que o Evangelho chegou até vós, e vocês creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, entraram numa aliança com Deus pela fé em Cristo, agora vocês fazem parte das alianças, ou da aliança da promessa de Deus. Agora vocês estão dentro do pacto da redenção. Então agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados, não pelo batismo, porque o batismo em si não salva, mas foram, é claro que ele é uma instituição de Deus, um sacramento que nos é deixado, e não podemos nunca, se cremos em Cristo como nosso Salvador, nós precisamos ser batizados, selados, agora sacramentados nesta aliança com o Senhor.
Mas o que nos salva não é o batismo, mas o sangue de Cristo. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, aquele sacrifício sangrento que Cristo ofereceu na cruz pelos nossos pecados. Então, agora em Cristo Jesus, vocês foram aproximados. Paulo está falando aqui aos gentios. E Cristo, Ele é a nossa paz, ou seja, é Ele que veio promover a paz entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Então, Cristo é a nossa paz. E quando nós estamos em paz com Deus, nós estamos em paz conosco mesmo, nós estamos em paz com o nosso próximo. Se você está sem paz no seu coração, Jesus é o príncipe da paz, só Ele pode promover a paz entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Então, olhe para Cristo, creia nele como seu Salvador. Saiba que Ele veio a este mundo para nos salvar, porque Ele é a nossa paz. Fora de Cristo não tem paz. A paz entre nós e Deus. Mas aqui fala também da paz entre as pessoas. Nós não precisamos mais de viver em atrito, em briga. Aqui fala assim, de ambos, judeus e gentios, fez um, e derrubou a parede da separação. Tirou, quando Cristo morreu, o véu do templo rasgou. Tirou a parede da separação entre judeus e gentios. Agora, em Cristo não tem mais judeu, gentio, grande, pequeno, rico, pobre, brasileiro ou estrangeiro, classe social, cor da pele. Não há mais essas, não existem mais essas barreiras. Agora, em Cristo, nós fomos unificados. É a unidade da fé dentro dessa diversidade da raça humana. Nós agora fomos trazidos para uma mesma fé, um mesmo reino, a mesma esperança, uma mesma salvação. E a necessidade para entrar é da fé em Cristo e do arrependimento dos seus pecados, um novo nascimento. Muitas pessoas falam, mas pastor, eu nasci assim, e eu sei. É por isso que Jesus disse que se não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus, porque todos nós nascemos assim, numa condição pecaminosa. Naquele tempo, estávamos longe de Cristo, longe das promessas da aliança, mas agora em Cristo, ou seja, o novo nascimento, o arrependimento dos pecados e a fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, agora em Cristo nós fomos aproximados pelo seu sangue na cruz, derrubou a parede da separação, promoveu a paz entre nós, acabou a inimizade, não tem mais esta preferência, um povo sobre o outro, não. Em Cristo agora nós fomos todos nivelados para pertencermos ao mesmo reino. Não há diferença de um reino para um povo, outro reino para outro povo, não. É o mesmo reino de Cristo que nós fomos agora inseridos nele pela fé em Cristo e pela graça do Evangelho. E Ele aboliu na sua carne os mandamentos em forma de ordenança. A lei moral de Deus é para a nossa santificação, mas a salvação é no Evangelho, não é na lei de Deus, é em Cristo. Então você vai a Cristo para você ser salvo, e você vai à lei moral de Deus, ali os 10 mandamentos, para a sua santificação, para você andar na presença do Senhor e ver como que Deus estabeleceu normas para nós andarmos na sua santa e bendita presença. Então agora Ele fez, em Cristo, Ele fez um novo homem, quer judeus, quer gentios, quer escravo, quer livres, quer homem, quer mulher, um novo homem em Cristo, e assim Ele nos reconciliou com Deus para vivermos num mesmo corpo. Olha, esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem de Deus para a nossa vida. O Evangelho é esta bênção de Deus que Ele estende até nós, para que creiamos em Jesus Cristo, seu Filho eterno, e crendo nele,
arrependendo dos nossos pecados e entregando a Ele a nossa vida, nós temos agora uma nova paz para vivermos em nosso coração. Quem sabe você está sem paz para viver. Então olhe para Cristo, porque Ele e somente Ele é a nossa paz. Não saia daí, eu vou dar o intervalo e voltamos para concluir este programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Gran Dourados e também na TV Com Brasil. E nós vamos encerrar este programa falando com Deus. Querido Deus, nós agradecemos a bênção do Evangelho em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa paz. Foi Ele que estabeleceu, quebrou a inimizade, estabeleceu a paz entre o homem e Deus, que estava rompida entre Deus e o homem. Nós te bendizemos pela graça do Evangelho e oramos por aqueles que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham neste momento por este canal. Pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida desta família, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança que nos acompanha neste momento. Assim nós oramos confiados em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.